Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guiba Gestan, sou professor de Física e eu tô aqui para falar hoje com vocês sobre duas resoluções de exercícios de atração e repulsão entre corpos eletricamente carregados e entre corpos eletricamente carregados e neutros. Então acompanhe o vídeo até o final. Se você gostar, se você achar que eu mereço lá no final, deixa um like. Não entendeu, né? Ficou com alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão, alguma crítica, por favor, vai lá nos comentários e obviamente, se você puder, se inscreve aí no canal, principalmente se você já for meu aluno, que aí tu fica ligado quando eu postar uma nova resolução, uma nova aula para você, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Então, galera, primeiramente eu separei aqui uma questão para a gente, que é uma questão da UFMG. E essa questão fala o seguinte: uma bolinha 1 carregada positivamente atrai duas outras bolinhas 2 e 3. As bolinhas 2 e 3 também se atraem. E ele fala assim: a alternativa que melhor explica esses fatos é. E aí ele faz ali algumas afirmações a respeito do que podem ser as características dessas bolinhas, tá? Então vamos entender o que está acontecendo inicialmente. A primeira coisa que ele me fala é que eu tenho uma bolinha 1 e essa bolinha 1 ela vai atrair, tá? Ela vai atrair tanto uma bolinha 2 quanto uma bolinha 3, certo? Então eu tenho a bolinha 1 aqui e ela é positiva. Ele me falou que ela vai atrair essa bolinha 2, que eu acabei de desenhar aqui, só não botei o nome dela, né? Essa bolinha 2. Mas também, quando aproximada de uma bolinha 3, vai ter atração com ela, né? Então aqui eu tenho a bolinha 1 e eu tenho a bolinha 3 e elas também estão sofrendo a atração, tá? O grande lance aqui é que eu não conheço nada sobre as bolinhas 2 e 3. Eu sei que elas são atraídas pela bolinha 1, que é a positiva, tá? Só que, o que vai acontecer? Quando eu tenho a aproximação entre 2 e 3, elas também se atraem. Então, eu não sei nada se tem carga ou não tem a 2, qual é o sinal dela, né? Posso até imaginar qual seja. Por quê? Porque quando você lembra do princípio da atração e repulsão, você aprendeu que cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir e cargas de sinais opostos, elas se atraem, perfeito? Então, quando eu analiso uma situação como essa, já vem na minha cabeça que provavelmente as carguinhas que estão sendo atraídas pelo 1 que é positiva, né, vão ter o sinal negativo. O problema aqui é que quando eu aproximo elas, ele me falou que tem uma força de atração. Se elas fossem cargas negativas, quando eu aproximasse, as duas teriam o mesmo sinal, o que aconteceria? Eu teria uma repulsão. Então, elas não podem ter cargas de mesmo sinal. Com isso, eu já consigo eliminar a letra A, por exemplo. Tá? A letra B, obviamente, porque se 2 ou 3 tivessem cargas positivas, seriam repelidas aqui pelo 1. Tá? E agora entra o grande lance. Por quê? Porque na letra C e na letra D, ele fala que elas têm cargas de sinais opostos. Primeiro ela fala que o 2 tem negativo e o 3 tem positivo, e depois o contrário, né? Só que aí entra um lance. Se uma delas tiver carga de sinal positivo, ela não pode ser atraída pelo 1, porque o 1 é positivo. Então ela seria repelida. Com isso eu já posso descartar também a letra C e a letra D. Sobra só a letra E. Mas como é que pode isso, né? Pelo seguinte, você aprendeu o princípio da atração e repulsão para corpos carregados, né, ou para cargas elétricas, mas quando o meu corpo é neutro, ele também pode ser atraído por cargas, ou melhor dizendo, por corpos eletrizados, né? Independentemente do sinal. Então, um corpo neutro, por um processo ali de polarização, ele pode sofrer a atração tanto de cargas negativas quanto de cargas positivas. Com isso, eu sei que um desses dois aqui, obrigatoriamente, é neutro, certo? Por quê? Porque se eles fossem de mesmo sinal, as cargas, ou seja, os dois fossem negativos, quando eu aproximo um do outro, eu teria uma força de repulsão. E não é isso que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que
eles se atraem quando eu aproximo, beleza? Então, esse é o nosso ponto aqui, chave para resolver a questão, tá? A bolinha 2 estava neutra e a bolinha 3 negativa, porque aí com essas condições eu posso afirmar que ocorre a atração entre o 1 e o 3 e vai ocorrer a atração entre o 2 e o 3. Por quê? Porque como o 2 é neutro, ele pode ser atraído tanto por uma carga elétrica positiva quanto por uma carga elétrica negativa, beleza? Então, bora lá. A outra questão que eu separei para a gente é uma questão da UPF. E essa questão fala assim: considere 3 esferas A, B e C carregadas eletricamente. Veja só uma coisa. Agora eu tenho certeza que tanto A quanto B e quanto C, elas são carregadas eletricamente. Ou seja, eu não vou trabalhar com corpos neutros aqui, tá? E ele fala assim: sabe-se que A atrai B e que B repele C. Então eu vou estabelecer minhas condições aqui, né? Eu tenho a esferinha A e eu tenho a esferinha B, e eu sei que o A, ele atrai o B. Como são corpos carregados, agora eu já posso afirmar uma coisa logo de cara. Com certeza esses caras aqui têm sinais opostos, mas eu só posso afirmar isso porque ele já me disse lá no início que as cargas são, ou que os corpos são eletrizados, tá? Ele me falou também que o B e o C, eles se repelem quando aproximados, né? Então, vou ter uma força de repulsão aqui. E se a força é de repulsão, eu também já posso afirmar que os corpos, eles possuem mesmo sinal, né? Mesmo sinal. Então, bora lá. O que ele fala nas alternativas? A e B são carregadas positivamente. Se as duas fossem positivas, elas sofreriam repulsão, então não pode ser. A e C estão carregadas negativamente. Olha só, se eu olho para o A e para o B, eles são de sinais opostos, né? E o B e o C, eles são de mesmo sinal. Então, quer dizer que o sinal do C é o mesmo sinal que o do B, ou seja, se ele fosse colocado próximo do A, ele também seria atraído pelo A. Então, as duas, A e C, não podem ter cargas de mesmo sinal, tá? Muito menos, como fala a letra C, o A repelir o C. Não pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles são cargas de sinais opostos. Então, a letra C também não é uma alternativa válida. Sobrou a letra D ou letra E, né? Letra D fala que B e C têm cargas de sinais diferentes e como a gente viu que tem repulsão entre elas, é impossível que elas sejam de sinais opostos, né? Com isso, sobra só de novo a letra E para a gente, que fala que o A e o C têm cargas de sinais diferentes. Então, pela nossa resolução ali, você já sabia dessa afirmação, certo? Beleza, galera? Esse conteúdo aqui, que é a parte de atração e repulsão, é um conteúdo bem inicial da eletrostática, mas é importante que você consiga dominar esse conteúdo, né? Então, é sempre bom dar uma revisadinha. Nos próximos vídeos, vocês vão ver aí resoluções de outras partes da eletrostática, beleza? Um grande abraço para vocês, lembra dos recadinhos que eu dei lá no início do vídeo e até a próxima. Valeu!